novo governo de Donald Trump, que iniciou hoje o segundo mandato como presidente norte-americano. O BNews 19 Horas ouviu especialistas sobre as possíveis consequências para o Brasil. Donald Trump voltou à Casa Branca e a equipe do republicano já prepara uma série de mudanças de forte impacto. Trump prometeu fazer a maior deportação da história. Quase 40 mil brasileiros estariam na lista. Outro ponto são as tarifas que o republicano disse que quer taxar no comércio com a China, Canadá e o México, os principais parceiros do país. O Brasil não tem livre comércio com os Estados Unidos e não tem fronteira com o país. Mesmo assim, já foi citado nominalmente por Trump como um país que taxa demais. No primeiro mandato, Trump chegou a taxar o aço e o alumínio do Brasil. Se levar adiante essa promessa, as consequências para o Brasil são o aumento da inflação e a consequente alta nos juros. Acho eu que o Trump, politicamente pensando também, não deve adotar alguma medida para o Brasil, ou pelo menos adote uma medida simbolicamente para dizer que o Brasil existe, eu sei que está ali, e estou adotando uma medida simbólica. Mas a minha expectativa é que seja mais simbólico do que de fato. A gente costuma dizer no interior de Minas que cão que ladra não morde. Por enquanto, nós estamos vendo o Trump apenas latir, sem morder, está rosnando. Né? Pode ser que ele, em um dado momento, resolva mudar de posição, mas, por enquanto, eu acho que é mais rosnar, não passa disso. Vale lembrar que o governo Trump, no seu primeiro mandato, conseguiu recompor um déficit comercial em favor dos Estados Unidos da ordem de 200 bilhões de dólares por meio de tarifas. Então, isso pode... E isso teve um apelo muito grande no eleitorado em geral nos Estados Unidos. E nessas eleições de novembro, teve um impacto profundo, justamente, ou inclusive, em estados tradicionalmente vencido por candidatos democratas. Donald Trump assume o segundo mandato no momento em que o Brasil vende mais para os norte-americanos. No ano passado, o país vendeu um total de 40,3 bilhões de dólares, o maior valor da história, com um aumento de 9,2% na comparação com 2023 e de 27% se comparado com 2019, um ano antes da pandemia. Só de petróleo bruto, o crescimento nas vendas chegou a 23% esse ano. Foi o produto mais vendido, com 14% da pauta. Depois vieram produtos de ferro e aço, aeronaves, ferro-gusa, combustível e celulose, que teve crescimento de 41%. Mesmo assim, compramos mais dos norte-americanos. No ano passado, 46,3 bilhões de dólares, 250 milhões a mais do que vendemos para os Estados Unidos. E esse déficit na balança para o Brasil pode tirar o país do foco de Donald Trump numa possível retaliação nesse início de mandato. O maior risco para o Brasil é se Trump resolver taxar em 100% os produtos do BRICS, se o bloco resolver criar uma moeda própria. O Brasil e China já, por exemplo, realizaram transações comerciais usando moedas locais. Então, acho que é preciso ter um pouco de cuidado e de tranquilidade também para ver até quando, ou até onde o discurso do Trump, a intensidade, e a motivação que ele vai ter para impor todas essa série de tarifas que ele vem prometendo impor, não só aos BRICS, mas também ao México, à União Europeia. Mas o Brasil também pode ser beneficiado. As dificuldades com o governo Trump podem fazer com que a União Europeia acelere a aprovação do Acordo de Livre Comércio com o Mercosul. Além disso, as barreiras impostas pelos Estados Unidos à China podem fazer os asiáticos comprarem mais do Brasil, algo que já aconteceu na primeira gestão de Trump na Casa Branca. O mercado chinês não era aberto para o milho brasileiro. E como uma retaliação às tarifas impostas pelos Estados Unidos frente aos produtos chineses, o milho americano foi deslocado e o Brasil entra nesse mercado. Esse mercado inexistia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás.
Também a esperada saída de Trump do Acordo de Paris e do controle de aquecimento global. O governo brasileiro é um dos principais defensores dessa bandeira e sem os Estados Unidos, que é o segundo maior emissor de gases do mundo, o acordo não teria tanto efeito. Hoje, durante a reunião ministerial, Lula reiterou que o Brasil busca harmonia com o novo governo norte-americano. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga. Nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença, e não a encrenca. É esse país que nós vamos construir, é esse país que eu assumi o compromisso de construir, e é esse país que nós temos a obrigação de entregar no dia 31 de dezembro de 2026, quando terminar a minha tarefa e a tarefa de vocês.